A semente pode ser pequena, mas se plantada e cuidada corretamente, pode se transformar numa grande árvore com muito bons frutos. Tudo depende da mão do semeador. O poder de criar e de transformar está nas mesmas mãos que colhem os frutos. E é com esse espírito de bom semeador que a direção, professores e funcionários do Colégio Educar sentem-se honrados em recebê-los para participar desta solenidade de colação de grau dos formandos dos cursos de ensino fundamental e médio de 2025. Eu sou o jornalista Tabir Estevão e tenho um imenso prazer em dividir esta emoção com todos os senhores e senhoras, pais, amigos, padrinhos que aqui estão presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Para compor a mesa das autoridades, nós temos a honra de chamar a diretora, a senhora Gilmara Lisboa dos Reis, que recebe os nossos aplausos. A secretária, a senhora Terezinha de Borba Porcher. O paraninfo dos formandos, o professor Bruno Anderson. A patronesse do 9º ano 1, professora Márcia Miranda Coutinho. A patronesse do 9º ano 2, professora Ágata Palicer de Oliveira Lopes. O patrono do 3º ano 1, professor Daniel Untmazer. Encerrada a composição da mesa, nós convidamos os professores do ensino fundamental e médio e os funcionários do Colégio Educar para que ocupem os seus respectivos lugares aqui à frente. Nesse momento, nós daremos início à entrada dos nossos queridos formandos. Eu peço que os respectivos padrinhos recebam seus afiliados no início do praticável. E é com muita honra que trazemos para cá, 9º ano 1, professora Márcia Miranda Coutinho. E agora vamos dar entrada aos nossos queridos formados ano 2, professora Ágata Palicer de Oliveira Lopes.
momento agora de recebermos eles, terceiro ano 1, professor Daniel Mazé. Passamos a palavra nesse momento à diretora pedagógica do Colégio Educar, a senhora Gilmara Lisboa dos Reis, para que abra oficialmente esta solenidade de colação de grau. Boa noite, pais. Boa noite, famílias, convidados. Boa noite, formandos. Declaro aberta essa sessão solene de colação de grau dos alunos do ensino fundamental e ensino médio do Colégio Educar. Convidamos a formanda do terceiro ano, Jamile Santos da Silva, para, em nome das turmas, proferir seu discurso. Boa noite, professores, familiares, formandos e todos que fazem parte dessa história. É assustador pensar que segunda-feira não terá mais a escola. Não ouviremos mais o Edgar nos apressando para subir para a sala, o famoso chovens do Agnaldo, ou ainda as broncas da Terezinha e da Carol por estarmos sem uniforme.
Cada detalhe, cada som, cada rotina que pareciam tão normais, agora se transformaram em memórias. Foram esses instantes simples que juntos moldaram a nossa caminhada e deram sentido a essa etapa da nossa vida. É justamente por isso que, antes de falar de nós e dessa nossa jornada, é preciso agradecer aqueles que estiveram ao nosso lado desde o começo. Primeiramente, queremos agradecer as pessoas que nos guiaram até aqui, que acreditaram em nós, mesmo quando nós já não acreditávamos. Pais, mães, avós e todos que fazem o papel de base nas nossas vidas. Vocês foram o nosso ponto de partida. Muitas vezes, abrindo mão dos próprios sonhos para que realizássemos os nossos próprios. E se hoje estamos dando mais um passo, é graças a vocês. Esperamos conseguir retribuir pelo menos 1% dos que nos ensinaram. Também, eu não posso deixar de mencionar aqueles sorrisos e olhares que procuramos na multidão, mas não encontramos mais. Em algumas dinâmicas na aula do professor Bruno, muitos de nós nos emocionamos, pensando naqueles entes mais queridos que já se foram. Sei que eles não estão mais fisicamente aqui para celebrar esse dia, mas com certeza estão presentes em tudo que nos fez chegar até aqui. Sempre escuto que a saudade é o azar de quem teve muita sorte. Então, se hoje sentimos saudade, é porque, primeiramente, sentimos o amor. Eu garanto a todos que perderam suas pessoas favoritas que, onde quer que estejam, eles estão orgulhosos dessa formatura. Do mesmo modo, além daqueles que nos criaram em casa, temos vocês, os nossos professores. Vocês não nos ensinaram apenas conteúdos escolares, mas lições de vida que levaremos para sempre. Sabemos que não foi fácil lidar com as nossas bagunças, principalmente quando as turmas se juntaram. O truco na aula, o famoso boteco da Lessa, os barquinhos de apostila. Mas ainda assim, vocês estavam lá todos os dias, ouvindo, aconselhando e acreditando em nós. Saibam que cada gesto, cada palavra e ensinamento ficou marcado em nós, incluindo o jeito único de cada um de vocês. Pode ter certeza, Teacher João, que quando alguém interrompe nossas falas, nós vamos lembrar do "deixa ele falar, cara". Levaremos não só as memórias que construímos, mas o exemplo de profissionais e de seres humanos que esperamos nos tornar. Vocês são parte essencial da nossa história e estarão sempre em nossas melhores lembranças. Também queremos agradecer aos funcionários, à direção e a todo o corpo docente do Colégio Educar. Cada um teve um papel essencial. A Gilmara sempre atenta, a Terezinha e a Carol encarando as nossas filas para impressão, as faxineiras mantendo tudo impecável e os seguranças recebendo todos os dias com um sorriso, um bom dia ou até uma bronca por causa do celular. Vocês fizeram da nossa escola um abrigo e nos ensinaram com gestos simples o valor do cuidado e do respeito. Muitas vezes, quando eu pensava em começar esse texto, eu sempre soube a quem agradecer e quem mencionar. A parte de verdade sempre foi pensar no que seria daqui para frente. Afinal, todos que estão aqui esperam ansiosamente por esse momento, com infinitos planos e infinitos sonhos. Então, aquele instante que parecia tão distante, que a gente achava que nunca iria chegar, chegou. E o tempo passou tão rápido, talvez até rápido demais. E é engraçado, porque a gente passou tantos anos esperando por esse momento, sonhando com o último dia, com a hora em que não precisaríamos mais ver contas de matemática às 7h30 da manhã. Mas junto com ele, vieram também as dúvidas, os medos e as incertezas. Porque crescer também é isso. É perceber que o tempo não espera, mesmo quando a gente queria ficar mais um pouco aqui. Mas se tem algo que esses anos nos ensinaram, é que a vida nunca para. Ela muda, recomeça, se transforma. E ninguém chega aqui sem tropeçar algumas vezes. Mesmo cansados, mesmo achando que não daria, mesmo em semanas caóticas, provas da madrugada que testavam a nossa sanidade, ou então aquele desespero de receber uma figurinha de atenção às 11 horas da noite e ter que correr atrás da maior abóbora possível. Porque acredite, isso já aconteceu. Sempre continuamos e continuaremos. E é por isso que esse discurso não é só para nós formandos, é para todos que estão aqui. Porque não importa o momento da vida, se você tem 10, 30, 50 ou 70 anos, sempre é tempo de começar algo novo.
Sempre é tempo de sonhar e de tentar outra vez. A vida não para esperar ninguém, mas ela sempre oferece uma nova chance para quem tem coragem de seguir. E muitas vezes, a gente perde tempo demais pensando no futuro e não percebemos o tempo passar à nossa volta. O valor do agora e de tudo que já vivemos e de tudo que conquistamos. O agora é o único tempo que a gente realmente tem. É nele que os sonhos começam a ganhar forma, que a coragem nasce e que a vida acontece de verdade. Talvez esse seja o maior aprendizado que levamos daqui. Entender que não existe momento perfeito para começar algo novo. O momento é agora, para recomeçar, para sonhar e para agradecer. E parece que foi ontem que a gente estava lá no 6º ano, com aquela ansiedade gigante, só porque finalmente íamos começar a escrever de caneta. A gente achava que isso era o auge de crescer, que escrever de caneta era coisa de gente grande. Mal sabíamos o que nos esperava. E mesmo assim, olha só onde chegamos. Crescemos, tropeçamos, aprendemos e hoje estamos aqui, escrevendo o último capítulo dessa parte da nossa história. Mas hoje, deixamos o futuro um pouquinho de lado. Hoje o que importa é o presente. Esse agora que a gente tanto esperou. O agora que merece ser vivido, celebrado e sentido. E é impossível falar desse presente sem falar de nós, da nossa turma, que é um capítulo à parte. Afinal, quem diria que aquelas duas turmas que juraram nunca se misturar estariam lado a lado comemorando juntas? No início, parecia impossível de dar certo, mas sem perceber, entre discussões, entre risadas e planos de última hora, a gente virou uma só. E são tantos os momentos que marcaram a nossa história. Desde gincanas que deixavam todos exaustos, mas com o coração cheio, o Marçal reclamando de tudo, até porque, se fosse com ele já estaria na Gilmar. As risadas altas durante as aulas, ou até as crises de riso durante os simulados. Os milhares de gritos que o Felipe deu ao longo do ano para fazer a turma ficar quieta. Ou então, a Isabeth sempre sabendo de todas as respostas do tio Dani, até antes dele perguntar. Ou até um dos verdadeiros milagres, que era ver o Zé, o Marcos e a Lara no mesmo dia durante a aula. Cada lembrança citada parece simples, mas é o que torna essa caminhada tão especial. Porque, no fim, o que fica não são as notas, nem os trabalhos. São as pessoas, os momentos, os laços que a gente criou. Chegar até aqui é mais do que uma conquista. É uma prova de coragem e de amor. Porque cada pessoa que está aqui carrega um medo, uma saudade. Então, se eu pudesse pedir algo para todos nós, seria isso. Que a gente nunca perca essa vontade de seguir, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que a gente nunca pare de sonhar, mesmo quando disserem que não dá. E que a gente nunca esqueça que ser humano é sentir, é errar e é recomeçar. É continuar mesmo sem saber o que vem depois. Afinal, depois do medo vem o mundo. E no fim das contas, é isso que a vida é. Vários recomeços que aprendemos a chamar de futuro. Hoje, nós fechamos um livro repleto de memórias e amanhã abriremos outro em branco, pronto para novos sonhos. Até porque todo final é só um começo de um ciclo ainda mais bonito. Nesse momento, nós chamamos o formando do 3º ano, Pedro Coelho Vultuoso, para, juntamente com os demais formandos, proferir o juramento. Por favor, fiquem de pé, ergam o braço direito e repitam comigo. Juro solenemente que ao concluir este grau, conduzirei meus esforços na busca de novos horizontes, utilizando os conhecimentos repassados por meus mestres. Juro. Nesse momento, procederemos à entrega dos certificados aos queridos formandos. Começaremos pelo 9º ano 1 da professora Márcia. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda a satisfação que se tem direito
permitir. Vamos nos permitir. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa e realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais cedo que não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se... E agora convidamos os formandos do Nono 2, professora Agatha. Várias queixas de você, por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você, por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do lodo me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do lodo me leva, com você eu vou. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Várias queixas de você, por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você, por que fez isso comigo? E agora convidamos os formandos do terceiro ano, professor Daniel. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever on this word, but that was when I ruled the world. Here Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever on this word, but that was when I ruled the world. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword
E esses são os nossos queridos formados nono ano, terceirão, Educar 2025. A quem agradecemos, anfitriões desta noite. Parabéns, meninos e meninas. Sucesso na próxima caminhada. Portanto, eu convido a Lívia Brim, do nono ano 1, para fazer o agradecimento a Deus. Grandes foram as lutas, maiores as vitórias. Sempre estiveste conosco. Muitas vezes pensamos que este momento nunca chegaria. No entanto, tu sempre estavas presente, fazendo da derrota uma vitória, da fraqueza uma força. Com a tua ajuda, vencemos. A emoção é forte. Não chegamos ao fim, mas ao início de uma longa jornada. Por isso, dizemos obrigado, nosso Deus, e continua conosco. Convido agora a formada Maria Júlia Dagnelli de Lima, do nono ano 1, para fazer o agradecimento aos mestres. Aqueles que dedicaram seu tempo e compartilharam experiências, para que nossa formação fosse também aprendizado de vida. Aqueles que, com suas experiências, nos fizeram ver que poderíamos encontrar o caminho certo. Aqueles que souberam ser mestres e, acima de tudo, grandes amigos. Nossa homenagem, nosso carinho e nossa eterna gratidão. Obrigada. E agora convido a formada Pietra Vieira Medeiros, dos Santos, do nono ano 2, para fazer o agradecimento aos pais. Peço aos pais que fiquem de pé para esta homenagem, por favor. A vocês, que foram nosso primeiro porto seguro e continuam sendo nosso maior apoio. Pais que vibraram com cada pequena conquista e seguraram firme nossa mão em todos os momentos. Vocês que, mesmo cansados, encontraram força para nos orientar, corrigir, ensinar e amar. A vocês, que compartilham nossos ideais e nos sustentaram, nos incentivando a seguir, mesmo quando o caminho parecia difícil. Hoje, olhamos para vocês com orgulho e gratidão, porque nada disso seria possível sem o amor e o esforço que dedicaram a nós. Esta conquista também é de vocês, pois cumpriram o dom divino de ser pai e de ser mãe. Obrigada. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O tripé compromisso, fidelidade e aprendizado é algo tão importante na vida acadêmica das famílias quanto da comunidade escolar, quanto das instituições. Nesse momento, nós queremos consagrar a fidelidade que há das famílias com a escola Educar, desde o primeiro ano do fundamental, que estão conosco durante este tempo todo. Eu vou convidar o professor Bruno e a senhora Gilmara para que aqui à frente possam reconhecer, através desta pequena lembrança, muito importante para cada um dos nossos queridos meninos e meninas, e também para as suas famílias, que é premiar, enaltecer e reconhecer esta fidelidade. Portanto, os alunos formados já, com muita honra do Educar, que eu convido para frente, Ana Clara da Cunha, por favor, está conosco desde o fundamental. Ana Júlia Santana, também reconhecida nesse momento. O Andrei Decol de Aguiar da Dia, são os alunos Fidelidade do Colégio Educar. A Beatriz de Freitas, a Beatriz Machado,
Elis Rossi Costa, Gabriel Ferreira, Isabelle Siqueira Ferreira, Isadora Pérez Lino, Letícia dos Santos Pereira, Lucas Vieira da Silva, Luiz Arthur Marçal do Nascimento, Manuela Aparecida do Amaral Meirinho, Mariana Vieira Teixeira, Pedro Coelho Vultuoso. E Sofia Miller Pinheiro. Nono 1, destaque 2025, Colégio Educar. Laura Coelho de Oliveira, recebendo do nono 1, nesse momento tão especial. Pode vir para cá, recebendo uma placa de reconhecimento. Aluna destaque do nono ano 2025, nono ano 1. E o momento agora é de chamar o destaque da turma nono 2. Pedro Leonardo Lisboa Duarte, que recebe das mãos do professor Daniel a sua Láurea neste momento, consagrando no nono 2 o destaque 2025. Destaque do terceiro 1. Jamile Santos da Silva recebe nesse instante a placa homenageando-a como destaque 2025. Vem aí para receber a sua placa, o reconhecimento, os aplausos. Ele está chegando, Gabriel Ferreira. Gabriel Ferreira, destaque terceiro ano do 2025. Esse é o momento do professor Bruno. Passamos a palavra, ele fará o seu discurso como paraninfo das turmas. Queridos alunos, queridas alunas, pais, familiares, amigos, demais mestres, funcionários do colégio, membros da mesa diretora, boa noite. Meus queridos formandos dos nonos anos e terceiros anos, hoje o tempo parece ter feito uma pausa. Diante de vocês, um caminho se abre, amplo e desconhecido. Atrás de vocês, uma porta se fecha, mas não trancada. Ela deixa uma fresta, por onde espreitam os dias que viveram aqui. E é sobre esta fresta, sobre o que guardamos por ela, que eu quero falar. Nossas memórias. E é justamente sobre elas que são a matéria-prima da nossa identidade, não são apenas um arquivo do que vivemos, mas o alicerce sobre o qual construímos quem somos e quem desejamos ser. Cada prova da madrugada, cada trabalho em grupo, desafiador, cada café compartilhado, cada enigma solucionado ou tarefa cumprida, cada olhar de compreensão trocado em uma aula difícil, todos esses fragmentos doces e amargos se fundiram para formar a história única que os trouxe até este palco. Guardem-nas, valorizem-nas, pois no futuro, quando os detalhes dos conceitos fugirem, o que permanecerá forte e claro serão os sentimentos vividos em cada jornada. E a vida não é o destino ao qual chegamos ou gostaríamos de ter chegado. A vida mesmo é o caminho, o trajeto que é feito. Falo das memórias vivas, daquelas que o escritor uruguaio Eduardo Galeano descreveu com precisão. Abre aspas. A memória guarda o fogo para acender o futuro. Fecha aspas. Fogo este que aqueceu esses anos e que agora vocês carregam consigo. Não deixem que a rotina ou as distâncias apaguem essas chamas. Elas iluminarão os dias frios que certamente virão. Mas lembrem-se,
A memória também é feita de sombras, dos tropeços, das despedidas, das coisas que não deram certo. E está tudo bem. Até isso nos molda. Como escreveu Fernando Pessoa sobre o heterônimo Álvaro Campos, em seu poema O Menino da Sua Mãe, abre aspas, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e alterar as rotas que nos levam sempre aos mesmos lugares. Este é o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fecha aspas. Vocês estão nesse tempo. A travessia chegou. Algumas roupas, hábitos, certezas, medos ficarão para trás. Não os neguem. Agradeçam-lhes pelo abrigo que deram, mas não deixem que definam para sempre quem são. A memória serve para isso também, para sabermos o que já vestimos e o que não nos cabe mais. E aqui eu faço um alerta com as palavras duras, mas necessárias do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Abre aspas. O analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Fecha aspas. Guardem isso. A memória não é uma prisão do que foi. Ela deve ser um campo de treino para a transformação. Lembrem-se dos erros, mas para não repeti-los. Lembrem-se das conquistas, mas para não se acomodarem nelas. Aprendam com o passado, desaprendam o que os limita e reaprendam a cada novo dia. A vida exige isso de nós. E então, o que levar daqui, levem a memória afetiva. O frio na barriga antes daquela prova difícil, as músicas entre uma aula e outra, os lugares novos conhecidos em saídas de campo. Levem a memória coletiva, a força que tinham quando estavam unidos por uma causa, a catarse das gincanas e provas da madrugada. E, sobretudo, levem a memória como um compromisso. Compromisso de honrar quem os apoiou. Família, professores, funcionários. E de construir um mundo onde mais histórias possam ser lembradas com dignidade. Um dos meus livros favoritos é a obra composta por 3 grandes volumes chamada O Senhor dos Anéis. Eu não saberia dizer a vocês o quão importante ela foi para moldar o meu eu. Nessa história de aventura e magia, o mago Gandalf, em certa ocasião, nos presenteia com uma reflexão sobre os tempos sombrios com a seguinte frase: nem mesmo o mais sábio consegue ver todos os fins, mas todos nós decidimos o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, meus pequenos hobbits, vocês só precisam escolher como usar o tempo que têm disponível. Agora eu vou pedir um último exercício de projeto de vida para o 3º ano e o primeiro exercício de projeto de vida para o 1º ano do ano que vem. Olhem para os seus pais. Foquem neles. O meu pai morreu aos 53 anos e apenas 45 dias separam os primeiros sintomas da sua partida. Por anos, em dias nublados e com ventos fortes, semelhantes ao dia em que tudo mudou para sempre, para mim, eu olhava para o céu imaginando o que ele pensaria se estivesse me vendo. Se teria orgulho do que realizei com o legado dele. Ou se estaria decepcionado pelas incontáveis formas em que eu não estive à altura dele. Porém, por vezes também pensei que eu ficaria muito feliz ao ouvir qualquer crítica, contanto que eu tivesse a oportunidade de ter mais uma conversa, de escutar a voz dele mais uma vez. Não desperdicem o tempo que ainda têm com seus pais. Nem sempre vocês irão concordar em tudo. É parte do jogo da vida essa interação entre gerações. Saibam que os erros deles, no geral, sempre foram cometidos com o intuito de acertar e proporcionar a vocês uma vida mais tranquila, menos sofrida. Lembrem-se que a vida, infelizmente, não nos prepara para certas despedidas. Nenhuma opinião divergente vale o preço do tempo desperdiçado com quem a gente mais ama. Eu não sou religioso, vocês sabem disso, mas isso não me impede aqui de lembrar-lhes um mandamento e a sua mensagem. A meu ver, vai além de qualquer doutrina específica. Honrarás pai e mãe.
Seu nome é só seu. Talvez seja uma das únicas coisas na vida que lhe será totalmente sua. Mas seu sobrenome não. Este lhe precede. E quando você o envergonha, a vergonha não será apenas sua. Zele pelo legado dos seus antepassados. Para os dias sombrios, quando tudo parecer um pesadelo, lembrem-se, no fim, a sombra é só uma coisa pequena e passageira. A luz e elevada beleza para sempre além do seu alcance. Encontrem a luz e a sombra não vai encontrar vocês. Então, meus caros, tão meus, eu não sei se eu consegui escrever um discurso à altura da importância que vocês têm para mim, mas que lhe seja digno e virtuoso. Eu jamais me esquecerei que por anos pudemos trocar conhecimento, respeito, afeto, reciprocidade, e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que se permitiu receber um pouco de mim, mas também me dar um pouco de vocês. Obrigado por me desafiarem todos os dias a ser alguém melhor do que eu era ontem, e me desculpem pelas inúmeras vezes que eu falhei miseravelmente. Eu vou sentir uma falta danada de compartilhar uma sala de aula com vocês. Obrigado por permitirem que um simples professor com um certo talento para criar enigmas e contar histórias, minhas ou do mundo, pudesse realizar o seu ofício de forma plena. O mundo está cada vez mais chato, as pessoas cada vez mais intransigentes, insatisfeitas, frustradas, infelizes e arrogantes. Nada disso eu senti enquanto nos últimos 8 anos, no caso do terceirão, dividi grande parte das minhas horas e do meu precioso tempo com vocês. A juventude sempre será o futuro e terá que suportar a carga da equação entre aquilo que somos e aquilo que deveríamos ou gostaríamos de ser. Eu tive o privilégio de vê-los tornarem-se jovens. Eu não sei se um de vocês vai criar a cura do câncer, pisar em Marte ou qualquer coisa. Isso, se vier, é lucro. Me interessa mais que vocês sejam honestos, justos, diligentes, conscientes e críticos, que semeiem o bem com empatia e reciprocidade. Aos formandos dos 9º anos, temos pela frente um novo grande desafio, mas eu lhes asseguro que juntos e com dedicação não existe obstáculo intransponível e eu espero vocês em 2026 para darmos sequência à nossa fábrica de memórias. Aos formandos do 3º ano, aqui se encerra o vínculo entre professor e aluno. A chama da amizade que construímos nos últimos anos só depende de nós mesmos para permanecer viva. Eu vou sentir muitas saudades de vocês. Desejo a vocês uma vida com saúde em primeiro lugar e muito sucesso. Mas, acima de tudo, uma vida linda, dentro do que cada um de vocês entender como lindo. Muito obrigado. Tchau. Convidamos nesse momento a diretora pedagógica do Colégio Educar, a senhora Gilmara Lisboa dos Reis, para a sua mensagem final. Queridos formandos, famílias, professores e todos os que fazem parte dessa história tão especial. Hoje é um daqueles dias em que o coração transborda. Transborda de alegria, de orgulho, de gratidão e também de um certo aperto no peito. Porque despedidas, mesmo as mais bonitas, sempre vêm acompanhadas de emoção. Ao olhar para vocês, vejo sonhos que nasceram pequenos e hoje ganham asas. Vejo o amadurecimento de cada um, as conquistas silenciosas, os desafios superados e a força que só quem luta com o coração é capaz de ter. Foram anos de convivência, de aprendizado, de risadas, de descobertas e, é claro, de momentos difíceis também. Mas é justamente isso que torna esta caminhada tão grandiosa. Cada passo, cada erro, cada acerto fez de vocês quem são hoje. Ao 9º ano, que encerra o ensino fundamental, fica o convite para o novo. Vocês estão prestes a iniciar uma fase diferente, repleta de escolhas e responsabilidades. Sigam com entusiasmo e com coragem para enfrentar o desconhecido. E ao terceirão, que se despede da escola para abraçar o mundo lá fora, deixo um conselho.
Não deixem que o tempo roube de vocês a capacidade de sonhar. Continue acreditando, mesmo quando tudo parecer difícil. Tenham orgulho da história que construíram aqui e levem consigo a certeza de que são capazes de tudo o que desejarem. Hoje, cada sorriso de vocês é um reflexo de um ciclo que se completa e o início de tantos outros que virão. Sigam em frente com fé, amor e a convicção de que a vida sempre recompensa quem caminha com o propósito. O colégio de vocês sempre será um pedaço do que são. E nós, que acompanhamos cada capítulo dessa história, aplaudimos de pé a linda jornada que escreveram até aqui. Parabéns, formandos. O futuro os espera. Ele é todo de vocês. Agora eu vou olhar para vocês e dizer que eu declaro encerrado essa sessão solene de colação de grau. Boa noite. Away down the kitchen sink.
E uma salva de palmas